Fala galera, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, né? Diante dessa nossa situação que nós estamos passando aqui agora, bate essa saudade de vocês aqui e eu preciso só dar um recadinho para vocês. Algo que vocês têm muita dificuldade de saber é que eu amo muito vocês e que eu estou morrendo de saudade, beleza? Mas vocês não vão ficar livres de mim. Olha só, nós vamos ver aulas sobre distribuição eletrônica que vai para a aula 8 e 9 da frente B, ok? Então, nessa aula 8 e 9, nós vamos ver distribuição eletrônica. Relembrar, na verdade, certo? Então, só antes da gente entrar na explicação, vamos lembrar que o modelo atômico que nós temos hoje, que nós usamos atualmente, é o modelo atômico planetário, ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, ok? Como que é organizado? Ele é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, onde no núcleo nós temos quem? Prótons e nêutrons, e na eletrosfera ficam os nossos elétrons, sabendo que se o átomo é um átomo neutro, nós vamos ter a quantidade de prótons sempre igual à quantidade de elétrons. Essa parte aqui periférica é o que nos interessa, é onde nós vamos ver as camadas eletrônicas ou níveis de energia. E de acordo com Niels Bohr, o átomo possui 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis de energia, que foi denominado de K, L, M, N, O, P e Q. E que em cada uma dessas camadas, ou em cada um desses níveis de energia, há uma quantidade máxima de elétrons que podem ser ocupados. Por exemplo, na primeira camada, ou na camada K, o número máximo de elétrons que existem aqui são 2 elétrons. Na camada L, ou segunda camada, o número máximo são 8 elétrons. Na camada M, ou terceiro nível, 18 elétrons. Na N e na O, 32 elétrons. Na P, 18 elétrons e na camada Q, 7 elétrons. 8 elétrons, perdão. Tudo bem? Camada Q, 8 elétrons. Que isso que eu estou falando? São os números máximos de elétrons que existem em cada um. Então, por exemplo, vamos pegar como base aqui a segunda camada. Quando ele fala aqui na segunda camada ou na camada L, existem 8 elétrons, significa o máximo de 8 elétrons, significa que eu nunca vou encontrar na segunda camada de um átomo 9 ou 10 elétrons. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas nunca mais do que 8 elétrons nessa segunda camada. Bem como na primeira camada eu posso ter 1, 2, mas jamais eu terei 3 elétrons nessa camada. E assim por diante, ok? O que os químicos, físicos, quânticos observaram? Que entre essas 7 camadas, tá vendo? Ó, K, L, M, N, O, P, Q, ou N1, número quântico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que entre uma camada e outra existia também uma quantidade de energia, que aí foi chamado de subcamadas ou subníveis de energia. E aí deram essas letras, S, P, D e F. S, P, D, F, que a gente gosta de chamar de sopa de feijão, delícia. E que no subnível S, o número máximo de elétrons que nós temos nesse subnível, 2 elétrons. No subnível P, o número máximo de elétrons, 6. Subnível D, o número máximo de elétrons são 10. E no subnível F, o número máximo de elétrons são 14. Continua a mesma ideia. Então, no subnível S, eu jamais terei 3 elétrons. Eu posso ter 1 ou 2. No subnível P, eu jamais terei 7, 8 ou 9, assim por diante. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tudo bem? Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, quando que um elétron é mais energético? Quando ele está mais próximo do núcleo ou quando ele está mais distante do núcleo? Muito bem, quando ele está mais distante do núcleo, lembra? Porque aqui ele tem o que nós chamamos de fase estacionária, onde ele contém certa quantidade de energia específica. Porém, ele pode promover o que nós chamamos de salto quântico. O que é o salto quântico mesmo, rapaziada? É quando um átomo absorve energia e aí ele sai da sua fase estacionária para o que nós chamamos de fase elementar. Então, ele estava aqui ó, na primeira camada, ele vai lá para a segunda, terceira, quarta, quinta, porém ele volta. Volta como? Ele absorveu toda a energia e agora ele volta liberando toda essa energia absorvida na forma de ondas eletromagnéticas ou simplesmente na forma de cor. Ok? Então, eu acredito que isso aqui é bem tranquilo, então nós podemos compreender o átomo assim, ó. Possui 7 camadas eletrônicas, 7 níveis de energia e possui 4 subníveis. 1, 2, 3, 4 subníveis de energia, beleza? E aí o nosso segredo está aqui nesse cara fantástico aqui, ó.
chamado Linus Pauling, ou diagrama de Linus Pauling. O que o Pauling fez? Ele pegou todas essas informações aqui e criou esse diagrama aqui, colocando isso, camadas e subníveis em ordem crescente de energia, tudo bem? Então esse cara foi simplesmente fantástico. Vamos fazer uma leitura dele aqui, como é que a gente faz a leitura dele? Como que nós vamos usar esse diagrama de Linus Pauling? Vai ser assim, ó, começo aqui por cima, porque teoricamente na ideia dele o núcleo está aqui, ó. Então, se o núcleo está aqui, a gente pode entender que o subnível menos energético é o subnível S, ó, e o mais energético de todos é o subnível F. Então, como que fica a leitura? Ó, 1S2, 2S2, terminei aqui, eu vou lá para cima, 2P6, 3S2, vou lá para cima, 3P6, 4S2, e agora lá para cima de novo, 3D10, 4P6, 5S2, e agora lá em cima de novo, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6, ok? Essa é a leitura que a gente fez. Outra coisa que dá para a gente relacionar, olha só, de acordo com os níveis de energias ali, a camada K existe quantos elétrons? No máximo não são 2? Se nós analisarmos aqui no diagrama de Linus Pauling, vamos criar uma linha aqui na horizontal, ó. Fazer aqui para a gente ver. Quantos elétrons nós temos aqui em cima? 2. Então, ó, na camada K, 2 elétrons. E na L? Vamos aqui. Na camada L, o número máximo, 8 elétrons. Vamos ver se no diagrama do Pauling, de Linus Pauling, está correto. 2 mais 6, 8 elétrons. E na camada N? Olha só, 18. Vamos ver aqui se tem 18. 2 mais 6, 8, com 10, 18. E na camada N? 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 14, 32. Camada O, 2 mais 6, 8. Com 10, 18. Com 14, 32. Camada P, 2 mais 6, 8. Com 10, 18. E na camada Q, 2 mais 6, 8. Olha só, o cara conseguiu relacionar exatamente a mesma quantidade de elétrons por camada, os subníveis, tudo em um diagrama para facilitar a nossa vida. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa, porque nós vamos fazer exercícios, incluindo o diagrama de Linus Pauling. Maravilha? Daqui a pouquinho. Galera, eu ia passar exercício para vocês, mas eu mudei aqui a estratégia. Primeiro eu quero conceituar aqui camada de valência, mostrar essas representações aqui, o que significa, e já trabalhar o conceito de tabela periódica, tá bom? Porque aí quando a gente estiver fazendo a distribuição eletrônica, a gente já trabalha aquelas ideias de família, grupo, período e etc. Pode ser? Então olha só, camada de valência. O que era a camada de valência? É a última camada ocupada por elétrons, ou o que nós podemos dizer que é a camada mais externa que contém elétron em nosso átomo, beleza? Então, nós vamos trabalhar com esse conceito de camada de valência como sendo a camada mais externa que contém elétrons. Quando a gente pega aqui essa notação 2P6, o que isso significa? O número que vai aqui em cima indica a quantidade de elétrons. A letra vai me indicar o subnível, se é subnível S, P, ou D ou F. E o número que vai aqui na frente é o nível, que nós chamamos de número quântico principal. Ele vai nos dizer qual que é o nível, ou seja, qual que é a camada, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima camada, tudo bem? Então, relembrando, camada de valência, que é a camada mais externa ocupada por elétrons, a notação que significa, por exemplo, essa representação dos subníveis, lembrando que o número que vai aqui na frente indica qual a camada o meu elétron está, aqui em cima me indica quantos elétrons o meu subnível contém, e aqui a letrinha me indica qual é o meu subnível. Eu não sei se vocês se recordam lá do ano passado, quando nós discutimos isso, a camada de valência, camada mais externa. Quando a gente estiver fazendo a distribuição, se a nossa camada mais externa terminar com 1, 2 ou 3 elétrons na camada mais externa, nós vamos dizer que esse nosso átomo é um metal. E o metal tem uma característica, ele doa elétrons. Mas Marcão, doa quantos?
doa. Se terminar com 1, doa 1. Se terminar com 2 elétrons, vai doar 2. Se terminar com 3, vai doar 3. Mas doa para quê? Lembram da regra do octeto? Quem doa na ligação química, doa para ficar com 8. E quem recebe também recebe para ficar com 8. Vamos ver, ó. Se na camada de valência, o meu elétron mais externo terminar com 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada mais externa, nós dizemos que nós temos um átomo que é um ametal ou não metal. E o ametal tem uma característica: ele quer ganhar elétrons, ele recebe elétrons para se estabilizar. Como a regra é regra do octeto, onde o sonho de todo átomo é sempre ter 8 elétrons na camada de valência, igualzinho o cara que nós conhecemos, que são quem? Os gases nobres, muito bem. Então, ó, quem tem 4 elétrons na camada de valência, recebe 4 para ficar com 8. Fiz a distribuição, terminou com 5 elétrons na camada de valência, recebe quantos? 3, é isso aí. Terminar com 6, recebe 2. Se terminar com 7, ganha 1 elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência, ok? Eu vou colocar aqui agora a tabela periódica, porque aí a gente já mata, se eu não me engano, aqui a nossa aula 10 e 11, tá bom? E aí quando a gente for fazer os exercícios de distribuição, a gente já relaciona todos eles. Então, olha só, crianças, vamos relembrar o seguinte: a nossa tabela periódica ela é dividida em grupos e períodos, ok? Então ela contém 18 grupos, que é o que está na vertical. Então, ó, vai 1, 2, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós temos 18 grupos aqui, ou 18 famílias. E aí nós temos aqui na horizontal. Alguém lembra como que fica aqui chamado na horizontal? Ah, Marcos, eu lembro que na vertical nós chamamos de grupos ou famílias. E na horizontal? Nós chamamos de períodos. Então, na tabela periódica existem quantos períodos? 7 períodos. Então, primeiro período. Quem são os elementos químicos do primeiro período da tabela periódica? O hidrogênio e o hélio. Segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Terceiro período, sódio, magnésio e assim por diante. Quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, ok? E esses caras aqui, nós vamos já entrar aqui, vamos relembrar então um pouquinho. Então, só recapitulando, então a tabela periódica possui 18 grupos e 7 períodos, perfeito? Se eu perguntasse para vocês hoje, a tabela periódica foi organizada em ordem crescente de número atômico. Muito bem, ou número de prótons. Então, olha só. Número atômico: 1, hélio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Então, se eu perguntar para vocês, qual átomo possui maior número atômico? Um átomo que está no segundo período ou um átomo que está no sexto período? É lógico que no sexto período, porque uma vez que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, então quanto maior o período, maior o número atômico, tudo bem? E aí, se vocês lembram essa parte aqui de baixo, elas vão receber um nome. Então nós temos aqui, ó, nós temos o grupo 1A, grupo 2A, grupo 13 ou 3A, grupo 14, 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A, 17, 7A, 18, 8A, ou também chamado de grupo 0. Perceba que ela representa assim, ó, nós temos as letrinhas A e as letras B aqui nessa parte central. O grupo 1A, 2A, do 13 ao 18, só família A, são o que nós chamamos de elementos representativos. São aqueles mais usuais, tudo bem? Então, ó, grupo 1A, 2A, 13 a 18 são os elementos representativos. Essa parte aqui do meio, juntamente com essa parte final aqui, são o que nós chamamos de metais ou elementos de transição. Elementos de transição. É importante a gente ressaltar que quando Mendeleev organizou a tabela periódica, ele pensou em um critério, por isso que o nome chama tabela periódica. Ele queria uma periodicidade, ele queria encontrar um critério, como se nós tivéssemos aqui uma sala de aula e nós tivéssemos que organizar as fileiras
criando um critério. Qual critério nós poderíamos organizar vocês aqui agora? Alguém vai pensar, Marcos, por ordem alfabética. Beleza, poderia ser por ordem alfabética. Tem várias maneiras da gente organizar. Quando o Mendeleev fez isso, ele também pensou nessa situação. Por isso que nos grupos, eles recebem o nome também de família. Por quê? Porque em um mesmo grupo, os átomos possuem características semelhantes. Em um mesmo grupo, os átomos possuem características semelhantes. Como assim, Marcos? Por exemplo, se o sódio reagir comigo, todos os elementos do grupo 1A vão reagir comigo. Se o rubídio não reagir comigo, nenhum elemento químico aqui também vai reagir comigo. Tá certo? Ó, aqui são os metais. Alguém lembra por que o hidrogênio está localizado aqui no grupo 1A se ele não é um metal? Muito bem, porque como a tabela periódica foi organizada em ordem crescente de número atômico e o hidrogênio é o que tem o menor número atômico de todos, por isso que ele foi colocado aqui. Mas olha a corzinha dele aqui. O ideal dele, o correto do ponto de vista de característica, seria aqui. Mas ele está aqui pelo fato do número atômico dele ser 1. Então, recapitulando, em um mesmo grupo, os átomos possuem características semelhantes. Nos grupos, a gente costuma dar nome para eles. Então, ó, o grupo 1A tem um nome, metais alcalinos. Grupo 2A, metais alcalinos terrosos. Grupo 13 ou 3A, família do boro. Grupo 14 ou 4A, família do carbono. Grupo 15 ou 5A, família do nitrogênio. Já o 16, 17 e 18 recebem nomes próprios. Portanto, grupo 16, família dos calcogênios. Grupo 17, halogênios. E grupo 18 dos gases nobres, né? E aí depois a gente vai aprender como é que dá nome para isso aqui. Vocês lembram da frase ainda? Hoje li na cama Robinson Cruz Franzoé. Ou pode ser a família 2A, quem lembra? Bela, Magrela, casou, senhor, Barão, rádio. Depois a gente vai retomar isso aí, beleza? Então, vamos lá, recapitulando. A tabela periódica foi organizada em ordem crescente de número atômico ou número de prótons, perfeito? A tabela está dividida entre 18 grupos ou 18 famílias e 7 períodos, beleza? O que mais que a gente pode falar? Ah, a tabela periódica é dividida aqui também. Como nós temos aqui metais, a gente pode pegar o seguinte: daqui para cá, olha esse verde mais intenso, são todos metais. Se nós pegarmos aqui boro, silício, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, são os que nós chamamos de semimetais. Esse cinza aqui, mais o azulzinho aqui, são os não metais. E o grupo 18 aqui, são o que nós chamamos de gases nobres. Então, se nós olhássemos aqui bem direitinho, nós teríamos assim, ó. Vou apagar aqui, só para a gente poder compreender melhor. Então, olha só. Então nós temos aqui, galera, os ametais, os semimetais aqui, que são esses aqui, ó, os semimetais. Para cá e aqui são todos metais. Então tudo para cá são metais. Nessa regiãozinha aqui nós temos os ametais e aqui nós temos os gases nobres, que é o sonho de consumo de todo elemento químico. Portanto, então nós temos, ó, os nossos metais, que compreendem a maior parte da tabela periódica, os ametais, que compreendem essa regiãozinha, que seria essas aqui, ó, os ametais ou não metais, e o grupo 18, que nós chamamos de
gases nobres, ok? Aqui também a gente ainda pode relacionar mais uma coisa. Se a gente pegar os subníveis, ó, apagando aqui, dá para vocês entenderem isso aqui, beleza? Eu vou representar de uma outra forma aqui. Os subníveis não são S, P, D e F. Olha só, subníveis S, família 1A, 2A, 13A a 18, ou 13 a 18. SP, sempre que nós fizermos a distribuição eletrônica, o nosso subnível mais externo for o subnível S ou subnível P, nós estamos falando dos elementos representativos e nós estamos falando do grupo A da tabela periódica. Então, recapitulando, se nós fizermos a distribuição e o nosso subnível mais externo for terminar com S ou P, nós estamos falando dos elementos representativos, e esses elementos representativos são quem? O grupo A da tabela periódica. Agora, se a gente fizer a distribuição e o nosso elétron mais externo terminar com o subnível D ou subnível S, nós estamos falando de quem? Dessa região aqui, ó, ou dessa, que é o subnível D, e se for F, aqui embaixo, que são quem mesmo, galera? Os metais de transição. Aqui, essa parte aqui nós chamamos de metais de transição externo, e aqui embaixo nós chamamos de metais de transição interno, beleza? Então, moçada, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou apagar a luz aqui e vou colocar uns exercícios para a gente praticar distribuição eletrônica. Já já estamos de volta. Já. Vamos lá, galera, olha só, eu peguei na verdade alguns exercícios aqui de vocês, do exercício 1 aqui da apostila de vocês. Eu não vou fazer todos, eu vou só relembrá-los e nós vamos, e os demais vocês irão fazer sozinhos, tudo bem? Então, ó, eu já coloquei aqui uma resposta para a gente fazer a leitura aqui, dá uma analisada comigo. O primeiro vai ser o nitrogênio, que tem número atômico 7. Se ele tem número atômico 7, significa que nós teremos que ter 7 elétrons. Portanto, como que a gente distribui 7? 1s2, 2s2, 2p6. Vamos ver se é 2p6? Não, porque ó, 2 mais 2, 4. Aqui não era 2p6? Se eu já tenho 4 aqui, para 7 faltam 3. Então, no último subnível eu posso diminuir. Logo, 2 mais 2, 4, com 3, 7. Exatamente isso. Então, ó, circulamos aqui a nossa camada de valência. Logo, pelo subnível P, quantos elétrons? 2 mais 3, 5. Então, família 5A. Se terminasse com 4, 5, 6 ou 7 era metal. A metal, como ele já tem 5 elétrons na camada de valência, para 8 recebe 3. Tem uma, duas camadas. Tudo que tem um é K, tudo que tem um 2 na frente, camada L. Como tem duas camadas, segundo período. E aí eu coloquei aqui, ó, Me, que vai ser o elétron mais energético. Me mais energético. O mais energético é sempre o último subnível, que no nosso caso aqui é o 2p3. Então, 2p3 é o mais energético. Agora fazendo a distribuição do cálcio 20. Vamos para cá? Como é que fica a distribuição do cálcio 20? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver? Então, ó, vamos ver se chegou a soma dos nossos elétrons aqui, igual a 20. 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Então, nós já conseguimos aqui. Circulamos a nossa camada de valência, que é a camada mais externa. E olha por que eu sei que é a mais externa. Porque olha o número quântico. 1, 2, 2, 3, 3 e aqui 4. Então essa é a nossa camada mais externa. Terminou com quantos elétrons? 2. Subnível S, família 2A. 2 se terminasse com 1, 2 ou 3, falamos que é um metal e metal doa elétron. Como terminou com 2, metal doa 2. Em qual período da tabela periódica esse átomo se encontra? Tem 1, 2, 3, 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Qual é o subnível mais energético? O mais energético é sempre o último, portanto, o mais energético é o 4s2. Vamos comprovar isso aqui, a questão do período na tabela periódica, galerinha? Então, olha só. Ele falou que esse cara aqui, que o cálcio,
está na família 2A, no quarto período da tabela periódica. Então, ó, família 1A, 2A, quarto período, vamos ver? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, tá certíssimo. Ele falou que o nitrogênio estava no grupo 5A, está no grupo 5A, no segundo período, vamos lá? Grupo 5A, tá aqui, no segundo período, primeiro, segundo período, e aí a gente consegue encontrar perfeitamente, beleza? Agora, se vocês analisarem aí, no exercício de vocês, não tem o ferro 26, mas eu coloquei o ferro 26 exatamente para a gente trabalhar esse conceito quando há a necessidade de reagrupamento. Então, ó, ferro 26. Vamos lá para o diagrama de Linus Pauling para a gente fazer a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Só que aqui no caso 3d10, a gente vai apagar aqui e vamos colocar o que? 3d6. Por que 3d6, Marcos? Vamos contar. 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 26. 3d6. Vamos arrumar aqui também, ó. 3d6. Então, vamos lá. Família, galerinha. Vamos começar aqui pelo subnível mais energético, ME. O mais energético não é sempre o último. Eu quero que vocês observem aqui, ó. O nosso subnível mais energético aqui é o 3d6. Como é o 3d6, o que isso significa? Que ele é o mais energético. Agora, ele é o mais externo? Não, porque olha a questão aqui da ordem energética. 1, 2, 2, 3, 3, 4 e volta de novo para o 3. Toda vez que o subnível mais energético for os subníveis D e F, significa que nós estamos falando de um elemento químico dos metais de transição, grupo B da tabela periódica. Então, ó, como que a gente determina no caso quando termina com o subnível D e subnível F? A gente faz o seguinte: você pega o elétron do último e soma com o penúltimo. Então, 6 mais 2, 8. Então, o que isso significa aqui? Que esse cara está no grupo 8B da tabela periódica. Vamos ver aqui se o ferro de fato está no grupo 8B, ó. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Perfeito? Então aqui, família, 8B, metal. Como a sua ordem energética aqui está errada, nós precisamos fazer o que nós chamamos de reagrupamento. Ó, olha o que é o reagrupamento. É apenas arrumar a ordem energética. É trazer esse 3d6 para aqui e o 4s2 para ficar o mais externo, ó. Não foi exatamente o que nós fizemos? 3d6, estava erradinho aqui, ó. Vamos arrumar 3d6, 4s2. Agora o mais externo passa a ser esse cara aqui. Então, família, 8b, metal, doa 2, porque doa sempre o mais externo. Nós temos 2, 1, 2, 3, 4 camadas, significa que esse cara está no quarto período da tabela periódica. Ok? Daqui a pouco eu volto novamente para a gente ver distribuição de íons. Galera, voltando aqui, ficou faltando apenas trabalhar a distribuição eletrônica de cátions e ânions, ou seja, dos íons, ok? Não sei se vocês lembram qual que é a diferença de ânion e cátion. Ânion é quando o átomo ganha elétrons. Cátions, quando um átomo perde elétrons, tudo bem? Então, quando eu tenho essa representação aqui, quantos elétrons esse átomo possui? Se ele fosse um átomo neutro, 8 prótons, 8 elétrons. Só que aqui ele está ganhando quantos? 2. Logo, ele vai ter um total de 10 elétrons. Como isso aqui é um ânion, a gente já faz a distribuição com os 10. Então, olha só. 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4. 4 com 6, 10. Olha o P aqui, número atômico 15. Ganhou 3, vai para quantos elétrons? 18 elétrons. Vamos ver? 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Mais 2, 12. Com 6, 18. Então, no ânion, você vê a quantidade de elétrons e já faz a distribuição total. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá para os cátions. Cátion é quando o átomo perde elétron. Então, quantos elétrons esse átomo tem? 26. Alguém pode falar assim: Marcos, tem 24. Por quê? Ele tem 26, perdeu 2,
vai ter um total de 24. Tá correto, mas presta atenção. No caso dos cátions, a gente faz a distribuição primeiro, faz o reagrupamento e depois a gente cancela aqueles que vai perder. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Terminou aqui, ó. 4, 10, 12, 18, 20, 26. Por que eu não coloquei 24 aqui? Porque o meu subnível aqui, teoricamente, mais energético, terminou com um 3D6. Ele é o mais externo? Ele é o mais energético. Quem que é o mais externo? É aquele que tem o maior número quântico. Então o que a gente precisa fazer? O reagrupamento primeiro. Então, ó, fazendo o reagrupamento, você vai ver que vai ficar com 26, ó. 4, 10, 12, 18, 24, 26. Beleza, deu 26 elétrons aqui, tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora, se você analisar, depois que eu fiz o reagrupamento, quem que é o mais externo? Não é o 4s2? Todo átomo em uma ligação química, ele sempre perde elétron da sua camada mais externa. Por isso que eu não coloquei aqui 3D4, porque esse não é o mais externo, esse é apenas o mais energético. Então você faz o reagrupamento, ele perde quantos? 2 elétrons. Olha aqui, não tem 2 elétrons aqui? Vai perder esses 2 elétrons aqui, então vai ficar assim, ó. Perdeu aqui os 2 elétrons dele. Beleza, galera? Então, ó, essa explicaçãozinha de distribuição eletrônica de cátions e de ânion. Do ânion você já pode fazer com total. Do cátion, primeiro você faz a distribuição normal para depois fazer o reagrupamento. Beleza? Então, galera, abraço, beijo no coração de vocês, resolva a lista de exercício e até a próxima. E amo vocês!